Então aqui a gente vai começar um tutorial de uma melancia. E você vai ver que eu só usei 4 cores para fazer essa aquarela. Aqui eu começo pelo magenta, bem clarinho, dando a primeira camada. E eu gosto de suavizar a bordinha também. Eu vou deixar na descrição do vídeo as cores, tá? A referência das cores também. Mas se você tiver, né, aí magenta, o vermelho e 2 tons de verde e preto, já é o suficiente para você conseguir fazer essa aquarela. Então ali eu coloquei um pouquinho do verde, né, tinha colocado ali embaixo, e eu tô colocando magenta de novo. Agora eu já tô escurecendo um pouco. Então você vai ver que ao longo do tutorial eu vou mudando o tom da mesma cor, que é para fazer essa parte de cima da melancia. E também sempre suavizando embaixo, porque entre essa parte de cima, que é meio vermelhinha, e o verde, tem o espaço branco. Então eu não posso deixar preencher esse espaço, eu preciso deixar esse ponto de luz. Então eu não faço branco, o próprio papel é que vai ser essa parte branca da melancia. Então ali eu escureci um pouquinho, né, tô fazendo a segunda camada de verde, é um verde bem clarinho, bem vivo. E agora, depois que eu já fiz nessa primeira camada, eu espero ela secar e aí eu vou pra próxima. Eu já escureci o meu magenta, então você percebe, né, a diferença. Eu tô deixando ali, ó, um filete de luz. Esse filete, ele é o próprio fundo da aquarela, que era aquele tom mais clarinho de magenta. Então eu escureço o magenta e vou para segunda camada. Você vai ver que eu faço um bloquinho na parte de baixo ali, mas depois eu também suavizo para deixar aquela parte branca, para não ficar uma marcação, né? Para ficar uma coisa mais suave. Eu vou deixar na descrição do vídeo todos os materiais, os pincéis, o papel. Então, olha, eu limpei o meu pincel antes e aí eu vou suavizando essa bordinha. De novo eu escureci um pouquinho, né, porque já tava secando, então eu já escureço. Então, os pontos de luz, que são esse filete e a parte de baixo, eu uso do próprio papel. Sempre tentando salvar ali embaixo para que não junte com o verde e eu consiga ter o branco. Então ali, que nem no caso, ele foi um pouquinho para cima, você pode pegar o próprio papel higiênico e limpa ele para você conseguir deixar o espaço ali do branco da melancia que tem entre, né, o verde e o magenta. Agora que já secou um pouquinho, eu vou colocar uma outra cor de verde. Eu vou deixar todas as cores na descrição do vídeo. Eu uso as tintas da Winsor & Newton, mas você pode usar qualquer tinta. A mais simples, que é a Pentel. Tem várias outras marcas de aquarela que você pode utilizar. Então eu vou escurecendo ela um pouco. Eu gosto às vezes também de colocar um pouco de marrom junto com o verde, só para dar uma escurecida nesse verde. Então você pode fazer isso. O meu verde, ele ainda não tava no tom que eu queria, que era meio escuro, então eu coloco um pouquinho de marrom e aí eu consigo essa cor bem verde escuro. E ali eu tô usando um pincel muito fininho
só para fazer uma linha bem fininha para representar aquela casca de fora da melancia. Agora eu tô dando uma leve suavizada nessa linha. Eu particularmente não gosto de ter uma marcação na aquarela. Apesar de gostar de aquarela realista, eu não gosto de ter uma marcação. Então eu fiz aquela linha, depois eu tirei a tinta do pincel e tirei o excesso de água. Então o meu pincel, ele fica úmido, por isso que eu vou no paninho, ele fica úmido, ele não tá encharcado. E eu vou suavizando a lateral para não ficar uma linha no desenho. Aqui já tava no dia seguinte, por isso que tá bem mais claro. Eu acabei deixando pra terminar no outro dia. Então, aqui eu tô fazendo aquelas sementinhas, né, da melancia. Eu tô usando o preto puro mesmo. Ali na Winsor Newton, naquelas tintas da lateral, não tem preto. Então, como a gente tá em época de quarentena, eu acabei usando o que eu tinha aqui mesmo, que era uma tinta da Pentel. Eu ainda tenho um pouquinho, então ela já secou, mas eu quebro ela, coloco ali no meu godezinho e coloco água. Então eu amasso ela e ela acaba voltando a ser tinta novamente. Então eu tô usando o preto da Pentel. E uma coisa interessante é você não fazer essas sementinhas todas viradas para o mesmo lado, ou muitas, né? Porque elas são muito aleatórias, né? Então vira uma para um lado, vira para o outro, e assim você vai criando um pouquinho de realidade nessa aquarela. Eu vou também deixar na descrição do vídeo um link com a imagem em linhas, para você poder baixar e se você quiser fazer essa melancia aí na sua casa. Eu tô usando agora uma caneta de gel branca, só para fazer um risquinho na sementinha, tá vendo? Para dar um brilhozinho, para ficar mais bonitinho. Você também poderia deixar ela branca, mas pelo menos mostra um pouquinho dela. E aí, depois disso, eu vou riscando um pouco a parte
da melancia, a parte vermelha da melancia, com a própria caneta de gel. Não vai dar pra ver muito bem, mas eu faço tipo umas linhas, tá? Porque a melancia tem isso.